Espírito Santo de Deus nos revela, Pai, os mistérios, ó Pai, que o Senhor tem a despejar sobre o nosso coração. Faz a tua vontade em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Pode se assentar, meu amado. Amém. Que o seu coração esteja voltado ao Senhor. Nós passamos uns minutinhos, talvez nós passamos um tempinho a mais aqui hoje, para que a gente possa ministrar a palavra do Senhor, mas que o seu coração esteja voltado ao Senhor. Meus amados, hoje eu gostaria de falar sobre a ousadia desses homens de Deus. Nós acabamos de ler dos apóstolos de Cristo. Obrigado, irmão William. E sobre o propósito do Senhor para a igreja. A verdade é que os tempos em que nós vivemos são tempos difíceis. E não um tempo difícil só porque é difícil de se viver nesse mundo, mas porque a cada dia que passa, a verdade está sendo distorcida. A cada dia que passa, a fé em Cristo Jesus, ela está sendo ridicularizada. E muitos de nós somos pressionados a ficar em silêncio. Nós somos pressionados a ficar calados. E parece que existe um ar de medo, até mesmo entre os cristãos. Parece que existe um espírito de medo tentando sufocar a igreja. Mas nós viemos nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo para declarar algo. Nós queremos declarar que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser silenciado. De que a palavra de Deus, ela não será calada. E para isso nós vamos olhar nessa noite para Atos no capítulo 4, porque aqui nós encontramos esses dois homens, Pedro e João, que estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam pregando a palavra, eles estavam realizando milagres no nome de Jesus. E a questão é que esses homens, eles não tinham nenhum tipo de poder político. Esses homens, eles não tinham nenhum tipo de influência social. Eles não tinham nenhum exército a seu favor. Homens iletrados, incultos, homens simples. A sociedade não estava nem aí para esses homens, mas a verdade é que eles carregavam algo que nenhum tipo de governo ou sistema poderia deter. Eles tinham a unção do Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar. Porque por causa desse poder que estava inserido sobre eles, eles enfrentaram perseguição. E deixa eu te falar algo nessa noite. Quando um cristão, quando o servo do Senhor, ele decide ser fiel a Deus, a oposição se levanta. Quando um servo do Senhor, um cristão, ele decide viver em santidade, ele decide viver de verdade para Cristo, ele decide andar em luz, o inferno se levanta. Mas a pergunta que Deus nos faz é hoje, para mim e para você: você vai recuar ou você vai avançar? Nós vamos nos calar ou nós vamos prosseguir diante dessa situação? Porque Pedro e João avançaram. E hoje nós vamos aprender com eles como ser uma igreja destemida, uma igreja ousada, uma igreja cheia do poder de Deus. Meu amado, repete comigo assim: Deus usa as tramas humanas para cumprir os seus propósitos. Ou seja, Deus usa as histórias da humanidade. Deus usa as nossas histórias de pessoas simples, comuns, mas de servos fiéis, pessoas verdadeiras, pessoas que se relacionam com Cristo. E Ele usa das nossas histórias para cumprir o seu desejo, para cumprir a sua vontade, para colocar em prática o seu plano. A palavra de Deus nos diz que enquanto Pedro e João, eles anunciavam a palavra, que enquanto Pedro e João, eles pregavam da verdade do Evangelho, alguns homens se levantaram. A palavra e o texto diz que vieram os sacerdotes, que vieram os saduceus, que se levantou inclusive o capitão do templo, que era o segundo homem depois do sacerdote. E eles não vieram ali para se converter, eles não vieram para ouvir a palavra, mas eles vieram simplesmente para intimidar aqueles homens. Eles vieram para calar a igreja. E a pergunta que nós devemos fazer é: por que essa pregação?
Porque esse anúncio de Pedro e João incomodava tanto aqueles homens. Porque o que eles falavam incomodava tanto aquela gente. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso. Quando Pedro e João falaram que Jesus ressuscitou, os saduceus eles ficaram indignados. Eles ficaram irritados, eles ficaram enlouquecidos, porque eles não acreditavam em ressurreição. E eles sabiam que se essa mensagem se espalhasse, se essa mensagem realmente entrasse no coração das pessoas, o poder que eles tinham sobre o povo seria abalado. Então o que eles fizeram? Eles prenderam Pedro e João. Mas olha o que está registrado em Atos no capítulo 4, no verso 4. Quando Pedro e João foram presos, o texto diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número daqueles homens de quase 5.000 pessoas, aleluia. Isso significa que enquanto os apóstolos, eles estavam na prisão, enquanto eles foram presos, a palavra de Deus estava livre. O evangelho estava livre para queimar no coração do povo. Enquanto eles foram presos, o testemunho do qual eles estavam anunciando estavam livres na cidade para correr e chegar ao coração daqueles homens. Ou seja, o diabo ele pode atacar um pregador, o diabo pode se levantar, ele pode trazer uma circunstância difícil, alguma coisa, situação de perseguição, mas ele nunca poderá prender o evangelho de Deus. E é necessário que a gente entenda isso. A perseguição ela não para a obra de Deus. Na verdade, a perseguição ela impulsiona o evangelho. A perseguição ela impulsiona, na verdade, o propósito de Deus. Sempre foi assim. Foi assim no primeiro século. Foi assim durante toda a história da igreja. Quanto mais eles tentam calar a boca da igreja, mais Deus faz com que a igreja cresça. E fica uma pergunta para nós. Propósito maior do que as suas próprias vidas, ou seja, o amor. Eu acredito que muitos aqui de nós têm muitos anos já de cristianismo, muitos anos em que entregaram a sua vida a Jesus. Alguns desceram as águas por muito tempo, frequentam templos e igreja por tanto tempo, têm ouvido a palavra de Deus por tanto tempo, entrado no templo, saído no templo, ouvido palavra. E talvez o seu coração ainda não tenha sido alcançado dessa maneira, não tenha sido impactado. Qual será o motivo? Qual será o motivo? Qual a diferença? Porque alguns são tão impactados, porque alguns se levantam de maneira tão fervorosa como Pedro e João, e alguns ficam por tanto tempo parados, silenciados, calados, mudos. Sabe, meus amados, qual tem sido o nosso medo? O Senhor está nos perguntando nessa noite: o que tem tomado o desejo do seu coração? Você saiu da sua casa hoje, se aprontou, pôs a sua melhor roupa, não sei qual foi o seu dia,
mas por algum motivo você entrou pelas portas da igreja, e assim você já tem feito por algum tempo. Qual é o motivo de você ter vindo até aqui hoje? Ouvido o pastor Fred pregar? Mais uma vez? Ter cantado algumas canções mais uma vez? Ter passado por essa porta mais uma vez? Sair por essa porta mais uma vez? E a sua vida lá fora, como é que fica? O que você tem feito quando você sai das quatro paredes do templo? Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades, para as situações que se levantam, para os obstáculos que nos impedem de nos levantar, e o inimigo tenta nos convencer de que essas dificuldades ou alguma perseguição simples, que não é comparada a essa aqui, essas dificuldades que os apóstolos enfrentavam, e talvez nos faz pensar que nós estamos no caminho errado. Mas o Senhor está nos mostrando que aquilo que parece um ataque pode ser na verdade um trampolim para um avanço sobrenatural do Evangelho. Pensa na sua vida agora, quantas vezes você deixou de pregar porque você teve medo da rejeição, porque você hesitou de pregar publicamente, ou de perseguições. E hoje o Senhor está falando para nós: eu uso até a resistência, eu uso até as dificuldades, eu uso até as perseguições para cumprir o meu propósito. E o Senhor diz para mim e para você hoje: não tema, porque eu sou contigo. Se você tem enfrentado oposição à sua fé, glorifique a Deus. Se você tem sido ridicularizado por ser cristão, continue firme. Se as portas fecharam porque você decidiu andar em santidade, meu amado, permaneça firme. Deus tem preparado algo maior. O que aconteceu com João e Pedro? É que eles foram presos, mas o número de crentes aumentou. Deus quer nos ensinar que a adversidade, a perseguição, ela não é um fim. Na verdade é o começo para algo maior. Então a gente tem que mudar a nossa visão sobre perseguição, sobre dificuldades. Porque quando as lutas vierem, quando os ataques surgirem, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, eu devo perguntar: Senhor, o que o Senhor deseja através disso? O que o Senhor deseja fazer através disso? Porque a vontade do Senhor sempre prevalecerá. Ousadia na proclamação do Evangelho. Imagine comigo aquelas cenas: Pedro e João sendo presos e sendo levados ao Sinédrio. O Sinédrio, ele era a mais alta corte religiosa dos judeus. Os homens mais poderosos de Israel estavam ali. Eles tinham poder para prender, eles tinham poder para punir, eles tinham poder para julgar. Qualquer homem comum diante do Sinédrio se sentiria amedrontado. Mas Pedro e João, eles não eram homens comuns. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eles foram perguntados: com que autoridade vocês fazem essas coisas? Pedro se levantou movido do Espírito Santo de Deus. Está registrado lá em Atos 4, no verso 10, ele diz: seja conhecido de vocês e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Meus amados, Pedro olhou nos olhos daqueles homens e disse: vocês condenaram a Jesus, vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou, Ele é a única salvação. Isso é ousadia diante da perseguição. E o que estava inserido em Pedro não era simplesmente coragem humana, mas era poder investido dos céus. Era o próprio Espírito Santo falando através de Pedro. A palavra fala que aqueles líderes religiosos, eles ficaram assustados, eles ficaram maravilhados, porque eles olharam para Pedro e João e eles percebiam que eram homens simples, que eram homens iletrados, incultos, sem um estudo teológico, mas eles falavam com uma autoridade sobrenatural. E sabe por quê? Fala assim comigo: porque eles andavam com Jesus. Simplesmente pelo fato de terem andado com Jesus. E aqui está o segredo da ousadia. Aqui está o mistério. Não importa a quantidade de livros que você leu, não importa quantos cursos você fez, não importa quanto título você possui,
mas o que importa é quanto tempo você passa na presença do Espírito Santo. Quanto tempo o seu joelho passa dobrado, quanto tempo a sua boca passa no pó, clamando ao Senhor, andando com Jesus, lendo a palavra do Senhor, se relacionando verdadeiramente com Deus. Se nós queremos pregar com ousadia, se queremos ser uma igreja ousada, nós precisamos andar com Jesus. Se nós queremos impactar as pessoas que estão ao nosso redor, se nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente, elas precisam ver simplesmente Jesus. Simplesmente Jesus. Sabe, meus amados, e o Senhor tem falado muito disso nesses dias ao meu coração. Eu estava essa semana, inclusive, ministrando no PG da pastora Marta com os irmãos, ali na casa do irmão Judas, da irmã Nilda. Nós estávamos falando um pouco disso, de quantas vezes nós fazemos as coisas na igreja, de quantas vezes nós nos levantamos para cantar, de quantas vezes nós nos levantamos para pregar, mas nós fazemos para nós mesmos. Quantas vezes eu estive aqui no púlpito pregando para mim mesmo? Quantas vezes nós saímos da nossa casa para vir à igreja sem compromisso, ou vivemos sem compromisso, cheio de ritos, cheio de fazeres, coisas que às vezes não nos levam a lugar nenhum, como se a gente estivesse perdendo o nosso tempo. E quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós vemos a história de tantos homens, de tantas mulheres que deram a sua vida. Sangue foi derramado para que eu e você tivéssemos acesso hoje a essa palavra de vida. O Senhor Jesus Cristo não importa, ou não se importa, com a questão daquilo que nós carregamos nas nossas casas, de bens, de tralhas, de coisas, com planos que nós planejamos e sonhos que sonhamos, tantas vezes tão distantes daquilo que o Senhor planejou. Nós gostamos de contar histórias sobre o Criador do universo, sobre o Criador do mundo, aquele que soprou o fôlego da vida nas nossas narinas, que nos criou desde o ventre das nossas mães para um propósito. Qual que é o propósito da sua criação? Qual o motivo da sua existência? Qual o sentido da sua vida? Um texto desse, que mostra homens perdendo a sua liberdade, perdendo família, perdendo seus bens, olhando para trás, como disse Paulo, falando isso tudo é esterco. Nós olhamos para a vida desses homens e nos faz perguntar a nós mesmos: que tipo de crente eu sou? Que tipo de cristianismo eu tenho vivido? Eu vivo num país com tanta liberdade para expressar a palavra, para falar da palavra. Eu tenho liberdade para bater na casa das pessoas e falar da palavra. Eu tenho liberdade para falar com os meus parentes sobre o Evangelho. Eu entro na igreja e falo: eu sou salvo, eu recebi a salvação, eu tenho salvação eterna, Jesus Cristo é vida. Aleluia, glórias a Deus por isso. Mas quantas pessoas estão indo ao inferno do nosso lado? Quantas pessoas que trabalham ao seu lado todos os dias estão descendo ao inferno porque não conhecem Jesus Cristo, porque não conhecem a salvação, porque não conhecem o Evangelho, porque nunca ouviram falar da palavra de Deus? E eu não estou falando de rituais, de ritos, eu não estou falando de religião, mas eu estou falando da pessoa que se chama Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos que as pessoas sabem, nós pensamos que elas conhecem, porque existem programas de televisões, porque existem programas de rádio. Meu amado, eu não estou falando simplesmente de palavras soltas ao vento, mas eu estou falando de pessoas verem Cristo em você. Eu estou falando das pessoas olharem para a sua vida e verem Cristo vivendo em você, como se o Senhor Jesus estivesse falando através da sua boca, como se o Senhor Jesus estivesse pisando nesse tempo da história, nessa geração, através de você. A palavra diz que nós somos pequenos Cristos. Onde está Cristo na nossa geração? Eu sei que a palavra de Deus diz que os remanescentes sempre existirão.
Mas parece que a gente tem mania de jogar essa responsabilidade sempre para os outros. Nós jogamos a responsabilidade para o nosso pastor, nós jogamos a responsabilidade para os nossos líderes, nós jogamos a responsabilidade para que alguém faça. Mas qual que é a minha responsabilidade nisso? Será que nós não temos levado? Não vou falar na brincadeira, mas sem compromisso. Isso não começou hoje. E essa falta de compromisso foi crescendo, até que em algum momento talvez nós nos tornamos céticos, insensíveis. Talvez em algum momento nós nos tornamos cegos. E o Senhor Jesus, nessa noite, Ele está falando com você. Ele está falando com você. Não importa que seja uma pessoa que ouça o chamado do Senhor nessa noite. Existe um chamado do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Sempre existiu. Ao longo da história da igreja sempre existiu esse chamado. E esse chamado continua existindo. E por mais que o ceticismo aumente, por mais que a apostasia aumente, por mais que as pessoas continuam a se separar de Deus, homens e mulheres continuarão a se levantar. A igreja continuará sendo viva. Homens corajosos ainda se levantarão para pregar a palavra da verdade. Mas a pergunta está sendo feita para você nessa noite. Olha para trás, meus amados. Olha para trás, pode olhar. Olha o número de pessoas que nós temos aqui. Olha quantas pessoas nós somos. Nós podemos continuar vivendo as nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Nós podemos continuar a ir para o nosso trabalho, a cuidar da nossa família, a planejar os nossos planos, os nossos sonhos, entrar por essa porta como se nada tivesse acontecido. Ou nós podemos tomar uma decisão hoje e agora. Você tem o poder de tomar uma decisão hoje e agora. Graças a Deus, por causa de homens e mulheres que derramaram seu sangue, você tem o privilégio de tomar uma decisão nessa noite, de ser diferente daqui por diante. Você sabe disso. Você sabe que existe uma liberdade sendo ministrada através do Espírito Santo de Deus sobre você nessa noite. Meu amado, é noite de você falar assim: chega dessa vida mais ou menos, chega de ser um crente mais ou menos, chega de ler e conhecer a Deus mais ou menos, chega de pregar a palavra mais ou menos, chega de ter uma santidade mais ou menos, uma oração mais ou menos, uma igreja mais ou menos. É tempo de lavar as nossas vestes no sangue de Cristo, de nos levantar nessa geração como uma igreja santa, separada, ousada, de olhar para a palavra de Deus como uma verdade verdadeira, como a igreja primitiva. Hoje, nessa manhã, na escola bíblica dominical, se falou sobre a igreja primitiva. No início do louvor, se vocês não perceberam, a Maria falou sobre a igreja primitiva, e agora nós estamos pregando nessa noite novamente sobre a igreja primitiva. Eles viveram verdadeiramente o evangelho ousadamente. Quando Pedro e João saíram da prisão, meus amados, olha para mim. Pedro e João saíram da prisão, foram liberados. O sacerdote falou para eles assim: ó, vocês não vão falar mais de Jesus, vocês estão proibidos de falar de Jesus. E eles responderam assim: como nós podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e vimos? E eles foram liberados. Quando eles chegaram de frente à igreja, eles contaram tudo o que aconteceu. E sabe o que a igreja fez? A igreja falou: nós vamos orar. Eles se reuniram em oração. E quando eles estavam orando, eles não orando falando: Senhor, nos livra dos nossos inimigos, nos livra dos nossos perseguidores, nos livra daqueles que estão nos fazendo mal. Não, eles oraram, falou: Senhor, nos dê ousadia, nos dê coragem para pregar o evangelho, nos dê coragem para perder a nossa vida, nos dê coragem para sermos açoitados, nos dê coragem para sofrer pelo evangelho, nos dê ousadia para serem perseguidos e falar e pregar a verdade de Cristo, que é o único que salva, que é a única vida verdadeira que existe nesse mundo caído. E nós, como igreja, nessa nossa geração, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos calar? Nós vamos ficar com medo? Nós vamos nos recolher? Nós vamos continuar dentro das quatro paredes? Não! Nós vamos sair das quatro paredes. Nós vamos cumprir o ID. Nós vamos atrás de vidas.
pessoas que estão perto de nós se afundando, se perdendo no fogo do inferno. Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso chamado principal. Você não precisa ficar preocupado: Senhor, qual que é o meu chamado? Senhor, qual que é o meu chamado? Oh, Senhor, não, meu amado. O seu chamado é ide por todas as nações, pregue desse evangelho a toda criatura, os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os ensinando todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja. Sabe, meus amados, quando a gente fala assim, às vezes grita, não é que a gente está brigando com ninguém, é porque o nosso coração está fervendo, é porque a pregação está com o coração queimando, e daqui de cima a gente consegue ver gente que não está nem aí, gente que está perdendo a sua vida, gente que continua não fazendo nada e vai continuar sem fazer nada. Isso é muito triste, é muito triste. Mas por outro lado, a palavra da verdade, ela vai continuar sendo anunciada. A palavra da salvação vai continuar sendo compartilhada, porque o propósito do Senhor para a igreja não pode ser parado. Nada conseguiu parar a igreja ao longo dos séculos, e nada vai parar. Mas não é por causa disso que nós vamos transferir a nossa responsabilidade para outros. Nós vamos abraçar a nossa responsabilidade. Essa é uma igreja vitoriosa no nome de Jesus, é uma igreja vencedora. Eu declaro no nome de Jesus que essa é uma igreja na qual habita o Espírito Santo da verdade. Graças a Deus tem surgido um movimento de igrejas simples. As pessoas têm se levantado para voltar para um evangelho simples. As pessoas estão cansadas do evangelho de prosperidade, do evangelho mentiroso, do evangelho falso. E por mais que essas igrejas não são vistas, por mais que esses líderes não são vistos, igrejas têm se levantado e voltado para os lares. O evangelho tem sido vivido nos lares de maneira simples. Nós estivemos falando isso nessa semana lá no nosso PG. E o Senhor tem se levantado, e o Espírito Santo tem se movido. Agora cabe a você fazer parte disso ou não. Cabe a você fazer parte desse projeto e desse movimento do Espírito Santo ou não. Basta você dizer sim ou não. É questão de uma decisão profunda tomada no seu coração. Vamos ficar de pé. Amém, meus amados? Olha para mim. Amém? Meus amados, quando eu olho para vocês, eu fico extremamente feliz. Extremamente feliz pela liberdade, pelo privilégio que nós temos de fazer isso aqui. Nós não sabemos até quando nós vamos poder fazer isso. Cultuar ao Senhor com liberdade. Não sei se amanhã ou depois as portas da igreja serão fechadas. A porta do templo, aliás, porque a igreja vai continuar a proclamar o evangelho. Ou se ao invés de fechar as portas do templo, eles vão colocar um falso profeta para ministrar e pessoas aí para serem enganadas. Mas a verdade é uma só. Não importa o motivo pelo qual você saiu da sua casa nessa noite para vir até aqui. O que importa é que o Senhor Jesus Cristo ministrou uma palavra. O Espírito Santo de Deus ministrou uma palavra. Meu amado, se você sentiu no seu coração que você tem vivido um evangelho raso, um evangelho superficial, se você sentiu no seu coração um chamado para viver um evangelho mais profundo, se o Senhor tem te chamado para viver algo mais profundo, talvez você já sentiu seu coração queimar há tanto e tanto tempo atrás e não tem sentido isso há tanto tempo. Não deixe isso escapar. Não deixe isso fugir de você nessa noite. Não deixe essa oportunidade ir embora. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos.